Bom, pessoal, boa tarde. Vamos fazer um vídeo aqui, continuação da semana passada. Semana passada a gente conversou aqui sobre a mistura, né, E35 e o quanto que os nossos carburadores aí aguentam, né, já trabalham com a mistura um pouco mais rica, né. E nessa semana eu andei pesquisando muita coisa aí na internet e acabei me deparando com um documento do Ministério da Agricultura. Não lembro onde é que eu achei isso aqui, mas eu baixei no site. E ele mostra aqui, ó, todas as portarias desde quando começou a misturar etanol anidro, né, no combustível, né? Então, ó, começou em 30 e 31 aqui, ó. Olha lá, 31, né, esses decretos aqui, Getúlio Vargas ainda. E olha lá, misturava de 5, olha lá, até 5% aqui foi fixado, ó, em 31 aqui, ó, de 0 a 5%. E então 2%, 3%, né, as datas aqui. Em 66 foi fixado um limite de até 25% de etanol anidro no combustível. Então, poderia colocar até 25% de etanol anidro no combustível. Talvez não se colocasse tudo isso na época, porque era caro a produção desse combustível, desse etanol, né, antes do pró-álcool, né, que começou a ser fabricado em larga escala, né. Então, ó, a gente vê aqui, ó, 76, ó, a gente tinha 11%, 76, 12, 76, 15, ó lá, 77, 15, 77 São Paulo aqui, ó, a região metropolitana, ó, 20%, ó, de 18 a 20%. Então, 77 já tinha essa mistura de 20% aqui, ó, né? Ah, do resto do país em 77 aqui, ó, até 12%, né? Aqui a região norte, nordeste aqui 20, São Paulo 20, 77, ó. 78 nordeste 23, ó. Em 78 aqui também nessas regiões do norte aqui e do nordeste, ó, 25%. E assim veio, né? Veio a 81, ó, 12, 15, 20 e até chegar nos nossos 27 aí, né? E o que interessa pra gente é aqui, né? Até nossos Fuscas foram fabricados até 85, mais ou menos aí. Então já se tinha essa realidade de pelo menos aí 10% de álcool, né, na gasolina. Então, tudo que foi regulado, foi fabricado na época, existia esse percentual aí de 5 a 20%, né? E talvez eles regulassem os motores para, em questão de ponto, que a gente vai falar de ignição hoje, regulasse os motores para um menor percentual de álcool, para o motor não bater pino, né? Até tem uma matéria da Quatro Rodas que eles testaram, né, o Fusca em 76 com 20% de álcool, e na matéria o cara fala que ele não grilava, não batia pino, né, que era muito comum naquela época. Uma que a octanagem era uma porcaria naquela época, né? A gente tinha aí 70, 76 octanas, né? E hoje a gente tem aí em torno de 90 já, né? Então, 76, 70 octanas tinha que ter um ponto de compressão muito baixo, né? E uma taxa de compressão baixa, né? Então, os pontos de ignição naquela época lá saía de fábrica de 10 a 37 no tampa baixa, e no tampa alta a gente tinha de 10 a 37 no avanço centrífugo e mais 10 no vácuo, né? E aí veio-se a ideia de que depois veio hoje em dia, né, a gente fala, a gente tem 27,5% de gasolina e de etanol na gasolina, né? E desde que tinha lá atrás, que tinha 20%, eu me lembro, falar o ponto de ignição do Fusca é bom você regular ele com 15 inicial,
né? Esses 5 a mais do que era os 10 aí, né? E isso veio da própria tabela dos dados técnicos da Volkswagen, né? Então, se a gente for olhar aqui, deixa eu ver se eu acho dados técnicos aqui da Volkswagen aqui, do motor a ar, e a gente vai ver que eles que indicavam aumentar esses 5%, porém, indicavam aumentar no motor do Gol, né? Motor do Gol, mas praticamente é o mesmo motor, né? Então ele foi para todos os motores, né? Então a gente tem aqui, ó lá, informações gerais. Esse aqui é um informativo da própria Volkswagen, aqui, ó, com exatidão, né? Assistência técnica, né? São os dados técnicos para a oficina. E aqui a gente tem, no caso do motor do Fusca aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, BJ, tem o ponto de ignição 10 graus, e tem o BY, que seria o Gol, 1300, e ele tem aqui, ó, 15 graus, e depois tem um 5 aqui, grifado aqui, né? E no motor UA também, ele tem 12,5 e tem um 5 grifado. Aí a gente passando aqui, a gente vai chegar nesses 5 aí. Aqui, ó. Aqui são as observações, né? Então, no caso aqui, ó lá. Veículos abastecidos com gasolina pura. Aumente o valor nominal do gás carbônico para 0,5. E aqui o 5 que está grifado no ponto lá. Veículos abastecidos com gasolina pura. Prefixo BY, 10. 5 a menos do que os 15 lá. E o A, né? 7,5. Também 5 a menos. Então daqui veio essa parte de que vamos ter que colocar 5 graus a mais de ponto para motores abastecidos com uma mistura de etanol, né? E tem um site legal aqui também, ó. Vamos mudar a aba aqui, vou colocar aqui para vocês pegarem e procurarem no computador aí, ó, esse site. Deixa eu tirar essa setinha aqui. É um blog. Esse rapaz aqui, esse tal de Gary Johnson aqui, ó, eu já li essa matéria aqui. Ele converte os Fuscas dele para etanol. E lá nos Estados Unidos tem um etanol E85, que é 85% etanol e 15% de gasolina, né? Então aqui ele fala diversas coisas aqui, inclusive na parte de giclês, tudo. Até eu li essa matéria para poder fazer esses 2 vídeos, que é bem interessante, né? E ele fala que pro E85 aqui, no caso, 85% de etanol, você precisa aqui de você precisa aqui de 3 coisas, né? Precisa de uma mistura mais rica, né? Para dar mais uma mistura mais potente, né? Mais rica. E precisa de um ponto extra aqui, ó, de um extra time, né? De um avanço extra na ignição na ordem de 15 graus, ó, 15 graus na polia. E precisa de um aquecimento extra aqui para você adequar a vaporização do combustível, que seria aquele pré-aquecimento do coletor, né? Precisa de um pré-aquecimento bom ali para poder vaporizar melhor o combustível, né? E se a gente fizer uma conta básica, pegar esses 15 graus aqui e dividir pelo 85 aqui e multiplicar pelos atuais 27, vai dar 5 graus de avanço a mais do que deveria ser com gasolina pura. E se fizer com 35, vai dar na faixa de 6 graus, 7 graus a mais, né? Então, só que ele fala aqui também, ó, que para uma mistura de até 35%, ó, não precisa de conversão alguma. Então, seria você colocar o E35 no seu Fusca com a regulagem padrão de fábrica e rodar com ele, né? Eu acho que seria um desperdício, porque você consegue, né, uma vez que você andava com combustível de baixa octanagem para gerar uma certa quantidade de potência no carro,
Hoje você pode melhorar isso, né? Porque você tem um combustível que ele tem ele demora um pouco mais para entrar em ignição, né? E ele tem uma melhor queima, mas ele demora um pouco mais a entrar em ignição, ele é mais resistente, né? Então você consegue pegar e melhorar esse ponto de ignição, né? Então a gente andava aqui, deixa eu pegar no mesmo manual aqui, ó. Vou procurar aqui nosso mapeamento de ignição aqui, ó. Está aqui por aqui. E então a gente vai colocar um pouco mais de ignição, né? Hoje a gente já precisa ter um pouco mais de ignição, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso daqui. Ele tem aqui aqui, ó, 1300. Praticamente os mapas de ignição assim são todos iguais. Alguns 1600 aí eles avançam um pouco menos aí, na ordem de 25 aqui, onde é 27,5 no 1300, 1500. No 1600 aqui ele vai até 25, no caso do sistema HAL até 21. Eu já fiz um vídeo dessas tabelas, já tem aí no canal aí, né? Então a gente tinha o Fusca aí regulado com 10, ele ia até 37. Foi o que eu marquei aqui, né? A gente tinha o Fusca regulado com 10, ele ia até 37. E o 1600 aí ele praticamente tinha o mesmo avanço, só que tinha 12 de vácuo. E o 1200 ele tinha um pouco menos de avanço, porque a gasolina era um pouco mais ruim naquela época, do 1200. Então ele ia de 7,5 até 40 com vácuo e de 7,5 até 28,5 sem o vácuo, né? No caso da Brasília tinha um pouco mais de taxa de compressão, mas o avanço era basicamente o mesmo também, né? No caso da Brasília. E lá fora, interessante que lá fora eles tinham uma taxa de compressão mais alta e um ponto de ignição menor. Então lá fora não passava de 38. E o ponto também começava em 7,5, enquanto aqui começava com 10, né? O que a gente vai fazer? Hoje a gente tem aqui a nossa gasolina com 27% de etanol. Nós temos ela mais resistente. Então hoje eu trabalho com esse ponto, de 15 a 34. E o meu carro anda muito bem. E com avanço a vácuo aqui, ele vai de 15 a 44, porém pode ir até 37, 47 sem medo. No que tem hoje. Eu já regulei carro aí com distribuidor original aí que chegou até 50 graus junto com o avanço a vácuo e não teve nenhum tipo de problema de batida de pino, nada. No meu Fusca, principalmente depois que eu fiz a regulagem de válvula com 0,15, ele se adapta melhor com esse ponto aqui. Até a gente já fez um vídeo desse mapinha aqui, ó, eu mapeei, né, na época, antes de inverter os contrapesos, e hoje eu estou usando isso aqui, ó. Então, a presença do etanol na gasolina, você vai melhorar essas regiões aqui, ó, de 1.000 até 2.500 aqui, até 2.000 aqui, você vai poder trabalhar com o ponto um pouco mais alto, porque o combustível está mais resistente ali, mesmo ele estando um pouco mais pobre, mas ele está mais resistente à queima, né? Então a gente vai poder pegar e adiantar um pouco mais esse ponto. Então eu estou trabalhando com isso aqui hoje, com 15 graus inicial, com 25 graus aqui quando ele está com 1.500 RPM, e com 31 a 2.000, depois ele dá a 2.534 e ele para por aí. Então ele chega rápido nesses 34 e o motor tá legal. Eu gosto de usar isso aqui, né? Aqui foi um dia que eu mapeei ele antes de inverter os contrapesos. Então, ó, ele tinha a curva um pouco mais longa, ele ia chegar nos 34 a 3.000. Quando eu inverti os contrapesos, ele jogou a curva para baixo, né? Ele chegou nos 34 com 500 RPM a menos, né? Então, para E27, essa curva aqui está excelente e essa curva está excelente. Agora, para o E35, o que a gente vai fazer? A gente vai adiantar um pouquinho mais o ponto. Talvez aí uns 15, uns 17 inicial e uns 40 final. Não sei como o carro vai se portar ainda, mas
teoricamente, a gente vai conseguir adiantar um pouco mais o final, né? Então, colocar aí talvez uns 17 aí mais ou menos de inicial e uns 36 até 40 de final, porque ele vai ficar mais resistente, é inevitável você aumentar a porcentagem de etanol no combustível, ele vem octanagem junto, porque o etanol tem 105 octanes e a gasolina pura tem 70. Então a mistura das duas aí, hoje já está perto de 90, aí, você deve estar 90 já, e quando você aumenta mais o etanol, você ganha mais resistência à queima daquele combustível, ele fica mais resistente a detonar, né? Então, pegar um carro flex é fácil de ver isso daí. Coloca o scanner no carro flex, quando está abastecido a gasolina, o ponto dele é 5, 7 graus inicial. Quando ele está abastecido com etanol, ele vai para 12, 14 inicial, né? E o final ele não muda muito. O final, talvez pelo flex, né? Eu vejo pela minha Montana, que ela tem uma taxa baixa de compressão, acho que é 10,5, perto dos carros flex aí que tem 13 de taxa, a minha tem uma taxa baixa, 10,5. Então, no abastecido no álcool, ele adianta bem essa faixa de 1.000 até 3.000. Acima disso, ele meio que se mantém junto com a gasolina. Ele não adianta muito mesmo no etanol. É pouca coisa de diferença. Enquanto na baixa ali, quem tiver um carro flex aí com uma taxa um pouco mais baixa, de 2007, por aí, coloca o scanner para vocês verem. Ele aumenta ali até 2.500 giros, ele aumenta na faixa de 7 graus mais ou menos, quando está abastecido com etanol. E quando ele está aí na alta, ele não aumenta muito. Na alta ele dá uma diferença de uns 3 graus mais ou menos, quando está abastecido com etanol. Ele aumenta, mas mais pouco na alta, né? Então, vendo por esse parâmetro, a gente vai poder fazer isso aí, aumentar um pouco mais aí o ponto de ignição na marcha lenta, né? Nas médias, e a alta não mexer tanto, né? É o que eu gosto de fazer hoje. Eu gosto de pegar a ignição e fazer basicamente isso daqui, né? Que está aqui, né? Pegar e colocar aqui uns 15, né? Mais ou menos. E na final aqui não aumentar muito, né? Que nem no caso original é 37, aqui foi para 39. Mas seria entre 15 aqui e 37 aqui. Afinal, a gente não precisaria aumentar tanto, porque em alta a turbulência na câmara é muito grande, então ele ajuda a queimar melhor o combustível. Já isso não acontece quando o motor está em baixa rotação, né? Você precisa de um ambiente melhor para queimar, então o ponto alto, aí, um ponto mais adiantado nessas baixas, ele vai melhorar essa ignição aí, né? E quando entrar essa mistura aí, se entrar, a gente vamos ter que testar alta. É legal comprar uma lâmpada de ponto, quem puder, quem é entusiasta aí, conseguir comprar aí, R$100 e poucos, eu paguei a minha, Mercado Livre, tem Shopee também, tem muita coisa barato. E é bom que daí você consegue fazer isso que eu fiz aqui, ó. Você consegue mapear e brincar com o distribuidor. Você vai lá no batente onde está a mola, você pega ele, dá uma entortadinha, deixa a mola mais fraca, ele vai adiantar mais rápido. Você dá uma esticadinha na mola, ele vai ficar mais lento, né? Então dá para brincar bastante com esse ponto de ignição. E basicamente essa curva aqui, ela vai atender a gente aí um pouco mais, adiantando um pouquinho mais aí, vai adiantar bem a gente, vai atender bem a gente no E35. E acho que no carburador tem muito mais mudanças do que na parte de ponto. Mas o ponto a gente vai poder adiantar mais, porque a presença do álcool ali vai melhorar a parte de queima em relação à octanagem. Então você vai adiantar ponto, né? O ideal seria tirar os cabeçotes e aumentar a taxa de compressão aí para mais ou menos uns 8, né? Mas não é a realidade de muita gente, nem a minha, né? Então a gente vai mexer em ponto, né?
Então, mais esses dados, né, para a gente concluir o vídeo da semana passada. Então, E35, o que a gente aumentaria lá de gentileza. Na questão do ponto aqui, a gente vai aumentar aí uns 2 graus, aí só apenas de ponto, não muda muito, né? E no teste, né? Vai ter que fazer o teste na rua, né? Que é o melhor teste que tem, né? Então, espero que tenham gostado. E tem mais vídeo aí para semana que vem. Eu vou mexer tive que mexer no freio do meu Fusca novamente, né? Então, a semana que vem a gente tem vídeo aí do freio do Fusca de novo. E espero que tenham gostado e até a semana que vem.